Meus irmãos, eu quero fazer a leitura corrida, depois a gente volta entendendo o que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. São 6 versículos que a gente vai ler. Vamos ler. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres uma esmola ou um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Olhe para cá, antes, não fecha a Bíblia, tá? Antes da gente voltar estudando esse texto que a gente leu. O Senhor Jesus, Ele aponta aqui para nós duas práticas comuns a todo cristão. A primeira delas é a caridade, e a segunda é a oração. Todo cristão genuíno, ele tem essas duas práticas na sua vida: a caridade e a oração. A oração e a caridade. Todo cristão. E quando a gente fala de caridade, a gente está falando de ajudar o próximo. Jesus usa aqui a questão de dar um donativo, dar uma esmola, dar uma ajuda. Todo cristão, ele ajuda o próximo. Todo cristão, ele estende a mão para o próximo. E quando Jesus fala de oração, nós sabemos que oração é quando nós conversamos com Deus. É uma das formas de nos relacionarmos com Deus. É um dos meios de graça que o Senhor nos deixou, a oração. Repare só, meus irmãos, que a caridade tem a ver com o próximo, nosso relacionamento com o próximo. E a oração tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E aqui a gente percebe, olhando assim por cima, a gente percebe a ideia central de todos os ensinos de Jesus: amar a Deus e amar o próximo. Todo o ensino de Jesus, tanto é que ele resumiu a lei em 2 mandamentos: amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nós observamos Jesus citando o relacionamento com o próximo e o relacionamento com o Senhor. E eu quero ler com você e entender algumas coisas, tanto sobre a caridade como sobre a oração. Vamos ler o verso 1 mais uma vez? Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Bem, meus irmãos, olhem para cá. Jesus nos mostra que devemos, na hora de fazer uma caridade, devemos questionar quais são as nossas intenções por detrás dessa caridade.
Ele usa aqui um exemplo que não deve ser seguido, o exemplo dos hipócritas, que faziam caridade, davam esmola, ofertavam na vida dos outros, ajudavam os outros, porém, eles faziam isso com uma intenção que não agrada a Deus. Qual era a intenção deles? Eles queriam reconhecimento perante os homens. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, para que facilitasse o entendimento dos irmãos. Vamos dizer que eu compre uma cesta básica, e eu dê essa cesta básica para uma pessoa que está necessitada. A minha atitude foi certa ou errada? Mais do que certa. Foi uma obra de caridade. Mas se a minha intenção ao dar aquela cesta para a pessoa é o desejo de ser reconhecido por isso, tipo assim, eu dei essa cesta básica para que a dona Josefa olhe para mim e diga bem assim: olha, o pastor é um homem caridoso, o pastor é um homem bom. Eu pergunto a você, com esse tipo de intenção, eu estou agradando a Deus? Repare, a ação está correta, mas a intenção está totalmente errada. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas fazendo obras caridosas para melhorar a sua imagem. Inclusive, isso é um ponto positivo na hora de você fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Você fazer ali você participar de um programa social que ajuda pessoas, você participar de uma ONG, isso melhora o seu currículo. Então tem pessoas que estão ajudando outras para melhorar o seu currículo. E de modo algum a nossa intenção em ajudar alguém deve ser melhorar o nosso currículo. Falando um pouco sobre a instituição, nós temos um lugar do recomeço na nossa comunidade. Seria correto, deixa eu perguntar para vocês, seria correto eu reunir vocês e falar assim: meus irmãos, nós vamos ali na comunidade doar 100 cestas básicas, e aí a gente se reúne, a gente consegue os alimentos e a gente vai lá doar as cestas básicas, sendo que a minha intenção é divulgar a imagem dessa comunidade, tipo assim, para que os outros olhem para o lugar do recomeço e façam assim: ó, olha só, essa igreja tem trabalho social. Eu pergunto a você, se eu fizer essa caridade com essa intenção de promover a imagem do lugar do recomeço, Deus se agradará? Deus vai aprovar? Não vai. Então, sempre que você for ajudar alguém, ajude com a seguinte intenção. Preste atenção. A seguinte intenção, qual, pastor? Ajudar a pessoa. Ajude com uma única intenção, qual? Ajudar. Eu estou ajudando porque eu simplesmente fui movido por Deus a ajudar. E como cristão, eu tenho prazer em ajudar. Como cristão, eu amo o meu próximo. E porque eu amo, se ele tiver fome, eu daria a ele de comer. Se ele tiver frio, eu daria a ele roupa para se aquecer. Se ele estiver doente, eu irei lá visitá-lo. Vocês estão compreendendo até aqui? Reparem que para Deus, muito mais do que a ação é a nossa intenção. Muito mais do ato de fazer é o porquê estamos fazendo. É muito importante para Deus. Bom, falamos um pouco da intenção. Agora vamos ver o verso 2. Por essa razão, quando deres uma esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu,
porém, quando deres uma esmola ou ajuda, olha agora o exemplo que Jesus vai dar: não deixes tua mão esquerda saber o que fez a mão direita. Olhe para mim. Então, o Senhor Jesus, Ele preza por essa boa intenção, e Ele preza por algo chamado, vocês podem repetir comigo, por favor? Diga assim: discrição. O que é discrição? É você fazer algo sem chamar atenção para si. E para Jesus isso é tão importante que Ele chega a ser radical. Se você der a esmola com a mão direita, a mão esquerda nem deve ficar, é impossível, né? Mas Ele usa essa hipérbole para a gente ver quão sério é isso. Não toques trombeta diante de ti. É porque os hipócritas, porque a intenção era alcançar reconhecimento social, eles ajudavam e saíam anunciando para todo mundo: ó, eu ajudei fulano, ó, eu ajudei ciclano, ó, eu ajudei, ó, olha aqui, tá vendo, eu ajudei, fazendo todo aquele alarde, toda aquela... Meus irmãos, escute isso. Quando você ajudar alguém, esse alguém que foi ajudado até pode falar que foi ajudado, mas você que ajudou não deve sair anunciando a sua caridade. A gente está num mundo que está todo ligado às redes sociais. E o que mais a gente vê por aí são pessoas, instituições, não só instituições, mas pessoas fazendo obras sociais e divulgando nas redes para todo mundo ver. Não sei se vocês já viram, entregando a marmita para um morador de rua e tira uma selfie, entregando a cesta básica, tira uma selfie, mostra lá. Eu penso assim, se for para prestar contas aos que contribuíram, é válido. Então vamos dizer que como eu faço? Eu chego aqui no Instagram e, olha pessoal, nós precisamos de ajuda porque tem uma família que vamos ajudar, a gente precisa de um valor X, eu estou pedindo ajuda. Para mim é válido o seguinte: as pessoas ajudaram, eu consegui, então não há problema nenhum mostrar na rede social, porque já que eu fiz o pedido e as pessoas ajudaram, olha pessoal, quero agradecer você que ajudou e tal, mas é mostrar como uma prestação de contas. Olha aqui, ó, sua oferta está aqui, ó, nesse pacote de macarrão, nesse quilo de carne. Aí não tem problema nenhum, porque você está fazendo com a intenção de prestar contas. Agora, fazer para mostrar que está fazendo não é uma atitude cristã, não é uma atitude correta, não é uma atitude que agrada a Deus. Então nós já vimos aqui que não basta fazer a caridade, é dever cristão ajudar o próximo, mas deve ser feito com a intenção correta, mantendo a discrição, quer dizer, no secreto. E existe um terceiro ponto aí que está no verso 4, ó. Para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Bem, olhe para mim. Aqui a gente vê a promessa de uma recompensa, de um galardão. Galardão e recompensa é uma coisa só. Sempre que você lê na Bíblia galardão, se trata de recompensa. O Senhor Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que quando nós ajudamos com boa intenção,
quando nós ajudamos na discrição, nós seremos recompensados. Nós seremos. E o próprio Senhor Jesus reforça essa ideia lá em Mateus 25, se eu não me engano, a partir do verso 31. Todos conhecem a parábola dos bodes e das ovelhas, que no juízo final os bodes serão colocados à esquerda, as ovelhas serão colocadas à direita, e ali o Senhor Jesus vai usar justamente a questão da caridade. Ele vai olhar para aqueles que foram salvos e vai dizer o seguinte: olha, vinde, benditos do meu Pai, entrem no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. O nome disso não é caridade? Porque tive sede e me destes de beber, porque estava nu e me vestistes, porque estava preso e me visitastes. Aí os salvos questionarão: Senhor, mas quando fizemos isso? E Jesus disse: quando vocês fizeram para um pequenino, para um, principalmente um irmão necessitado, vocês estavam fazendo a mim. Eu preciso fazer uma observação aqui aos irmãos. A caridade não salva. Essa recompensa que Jesus está falando, Ele não está dizendo, por favor, prestem atenção, que a salvação é fruto de obras de caridade. Não. Se fosse assim, os primeiros a entrar no céu seriam os kardecistas, os espíritas, porque eles têm muitos projetos sociais e de fato eles são muito caridosos. Pensa num povo caridoso, é o povo espírita. São extremamente caridosos. O que nós estamos mostrando e o que Jesus está nos ensinando aqui, não é que a salvação é fruto da caridade, porque a salvação é fruto da graça de Deus, pela fé em Jesus e na obra que Ele realizou por nós, aonde, meus irmãos? Na cruz. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: que existe um galardão, uma recompensa para aqueles que ajudam de forma discreta e com boas intenções. E essa recompensa às vezes virá nessa terra. Eu tenho certeza que alguns dos que estão me ouvindo já tiveram essa experiência de você ajudar quem estava precisando, e no momento que você mais precisou, alguém foi lá e te ajudou. Eu acredito que já deve ter acontecido com vocês. Você buscar aí no seu HD, aí na sua memória, capaz que você vai se lembrar. Mas ainda que não haja aqui na terra, haverá no reino dos céus. Repetindo, para que não fique dúvidas, é a caridade que salva. A salvação está na pessoa e na obra de Jesus. Mas o salvo, ele pratica caridade, ele ama o próximo, ele ajuda o necessitado. Então, o que a gente viu aqui sobre a caridade? Boa intenção, discrição e a galardão, recompensa. Só que a gente também viu a oração, né? Vamos continuar aqui para concluir, entendendo um pouquinho da oração. Verso 5: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Olhe para mim. O mesmo que Jesus fala sobre a caridade, ele fala sobre a oração. Qual era a intenção dos hipócritas ao orar? Eles queriam ser reconhecidos
como pessoas espirituais, como pessoas santas. Vocês estão prestando atenção no texto? Eu sei que está calor, esses mosquitos, eu não sei que tanto mosquito que tem aqui, e os mosquitos daqui parece que é meio modificado, é meio esquisito, e vem para cima da gente. Acho que é o calor, né? Voltar aqui ao assunto, porque toda quarta-feira tem esses mosquitinhos danados que ficam vindo para cima da gente. Vocês estão prestando atenção no texto? Jesus está dizendo que eles oravam com a intenção de serem vistos pelos outros. Tipo assim, vamos dizer que eu ore, mas eu estou orando porque eu quero que você olhe para mim e diga assim: ó, como o pastor é espiritual, como o pastor ele ora bonito, como o pastor é um homem santo. Vocês estão entendendo o nível espiritual que eles estavam vivendo? Meus irmãos, qual deve ser a nossa intenção ao orar? Nos relacionarmos com Deus. Oramos porque queremos uma única coisa: nos relacionar com Deus. Não porque queremos que os outros nos observem e nos elogiem. E uma observação aqui: Jesus não está dizendo que não devemos ou não podemos orar em público. Até porque no culto público, o que é um culto público? Isso aqui, a oração também é pública. Ou tem como a gente se reunir aqui para pregar, aí na hora da oração o pastor fala assim: pessoal, agora vai todo mundo em casa, ora lá no quarto, depois vocês voltam aqui que a gente continua o culto. Não tem cabimento. Não tem problema a gente orar de pé e orar juntos no culto. Não tem problema. O problema está: eu vou orar para que os outros me reconheçam como um homem de oração. Então a intenção na hora de orar também é importante. Só que no verso 6, ele diz assim, ó: tu porém quando orares, vai para o quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. Olhe para cá, meus irmãos. Assim como a discrição é importante na hora de fazer a caridade, a discrição também é importante quando vamos orar. A oração tem que ser para Deus. Inclusive quando estivermos no culto público, a nossa oração não deve ser escandalosa. A nossa oração não deve chamar atenção para nós. Eu já vi casos, eu já tive que intervir em culto, pedindo à pessoa que orasse um pouquinho mais baixo. Eu sei que cada um tem um timbre, cada um tem um tom de voz. Tem uns que parece que são descendentes de italiano, que fala bem alto. Mas de fato tem pessoas que oram alto porque querem atrair para si a atenção. Meus irmãos, geralmente quando Jesus orava, ele despedia a multidão e ficava a sós com Deus. Preste atenção no que eu vou falar. A oração mais importante que você faz não é aqui, é lá na tua casa, é lá no teu quarto, é lá no teu banheiro. A leitura, isso daqui talvez você não está percebendo, mas a leitura mais importante que você faz não é aqui junto comigo, mas é lá no teu quarto, lá no teu banheiro, lá na tua sala, só você e Deus. Quantos cultos nós temos aqui na semana? Culto de ensino, que a gente abre a Bíblia. 2, quarta e domingo. Quantos dias tem a semana? 7. Pensa comigo. Será que é certo? Não estou sendo legalista, mas eu estou sendo realista. Será que é certo você abrir a Bíblia 2 vezes na semana para ler junto comigo? E os outros dias da semana você deixa lá encostado, largado? Então a oração aqui é importante? Sim. A leitura bíblica aqui é importante? Sim. E vou além, hein? A comunhão com os irmãos aqui é importante? Sim. Mas sabe qual que é a oração mais importante? Aquela no teu quarto. Sabe qual é a leitura bíblica mais importante?
aquela no teu quarto. Sabe qual é a comunhão mais importante? Aquela com a sua família. Porque não adianta aqui o irmão abraçar o outro, se quando chega em casa não olha para a cara do outro irmão, do irmão de sangue, não olha para a cara do filho, não dá atenção. Certa vez eu ouvi um pastor dizer assim, o pastor disse assim, pessoal, eu não quero que você venha na igreja todo dia. O pastor disse. Eu concordo com ele plenamente. Ele disse assim, eu não quero que você venha na igreja todo dia. E se você só vive na igreja, você não vai ter tempo para ser cristão lá na sua família, ser cristão lá no seu trabalho, ser cristão lá fora. Então, tem gente que fala assim, mas por que não abre culto segunda, não abre culto terça, não abre culto quinta? Por quê? Porque não tem necessidade. Porque você não vai ter tempo para servir a Deus dentro da sua casa. E servir a Deus dentro da sua casa é tão importante quanto servir a Deus aqui. Amar a sua família é tão importante como amar os irmãos. Posso contar uma história para vocês? Se os mosquitos deixar? É muito interessante essa história. Quando houve a reforma protestante, antes da reforma protestante, a ideia de servir a Deus, não vou dizer que todo o período que antecedeu a história, a reforma protestante, mas ali na Idade Média, do ano 500 ao ano 1500, mais ou menos, a visão de servir a Deus, que foi instituída pela Igreja Católica Romana, era uma visão do clérigo. O que é o clérigo? Aqueles sacerdotes da igreja, os padres, os bispos, os papas. Então, servir a Deus logo fazia as pessoas pensar naqueles padres, naqueles papas, naqueles bispos que estavam lá. Era a ideia de servir a Deus. Então, a pessoa comum, o trabalhador, o pedreiro, a faxineira, o costureiro, o agricultor, não era considerado um servo de Deus, porque servo de Deus era um clero, era um padre, era... Ouça isso. Aí teve a reforma protestante. Aí, certa vez, um sapateiro, fabricante de sapato, chegou em Martinho Lutero. Olha que lindo isso. Olha que lição maravilhosa que a gente vai aprender agora. Um sapateiro, fabricante de sapato, chegou em Lutero, um dos pais da reforma protestante, e disse assim: Lutero, eu queria tanto servir a Deus, eu queria tanto me entregar ao serviço a Deus, à obra de Deus, como o padre, enfim. Mas sabe o que Lutero falou para ele? Você quer servir a Deus? Então você vai fazer um bom sapato e você vai vender esse sapato por um preço justo, e aí você estará servindo a Deus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que o Evangelho e a reforma protestante foi um retorno ao Evangelho puro e simples. Essa é a intenção da reforma. O Evangelho nos mostra que servir a Deus não se restringe, não se resume a uma posição, a um cargo, a uma tarefa dentro das quatro paredes da igreja. Mas servir a Deus, servir a Cristo, é você dar o seu melhor no seu trabalho. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você chegar no seu trabalho, lembre-se: eu vou servir a Deus no meu trabalho, eu vou servir a Deus com a minha profissão. E quando você chegar em casa, lembre-se: eu vou servir a Deus agora junto com a minha família, amando, cuidando do meu lar, cuidando do meu marido, cuidando da minha esposa, cuidando dos meus filhos. Porque quando você vier à igreja,
o seu serviço a Deus só vai continuar. Eu não sei se eu me fiz entender com essa história. Sirva a Deus. Como disse Lutero aí, faça um bom sapato e coloque um preço justo. Seja honesto. Amanhã, quando você vai chegar no trabalho, faça um bom trabalho, faça com amor, que você estará ali servindo a Deus. No teu quarto, na tua casa, a porta fechada, em segredo. E a conclusão, ainda no versículo 6 diz, o finalzinho do versículo 6, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Oh, que coisa linda! Jesus falou que os caridosos, os que fazem a caridade com boa intenção e com discrição, serão recompensados. E aqui Jesus mostra que aqueles que oram com boa intenção e que oram com discrição também serão recompensados. Nunca esqueça o que eu vou falar aqui para vocês agora. Toda oração tem resposta. Toda. Absolutamente. Não, pastor. Se toda oração tem resposta, então por que Deus não me deu ainda aquilo que eu quero? Porque resposta não se resume a Deus te dar o que você quer. Quando eu digo que toda oração tem resposta, é que tem orações que Deus nos dá o que a gente pede, mas outras que Deus nos dá forças para suportar aquele momento difícil, que Deus nos dá graça, que Deus nos dá sabedoria, que Deus nos consola, que Deus nos livra. Todas as nossas orações têm resposta, gente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Alguém aqui tem orado há muito tempo por um familiar para que ele se converta, porém ele ainda não se converteu? Além de mim, quem tem? Você que está acompanhando o culto em casa, você tem um familiar que você ora para que ele se converta, para que ele seja salvo, mas ele ainda não se converteu? Aqui quem tem familiar assim? Às vezes você fala assim, poxa, quando Deus responder a minha oração por ele, ele vai se converter. Vou reformular a pergunta agora. Quem aqui tem um familiar que você ora para que ele se converta? Ele ainda não se converteu, mas ele está vivo. Então está aí a prova de que Deus responde orações. Porque se não fosse o Senhor, nem vivo ele estaria. Principalmente aqueles da pá virada, como diz o outro, que andam em lugares que não deveriam andar, que se envolvem com pessoas que não deveriam se envolver. Por que você acha que eles estão vivos? E sem contar que às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada. Mas você conhece o coração do seu familiar? Você conhece o que passa dentro dele? Quem sabe Deus está ali, quebrando o coração dele, o orgulho dele, trabalhando no campo da vontade dele, e ele está quase se rendendo, e você está aí. Deus não me responde. Ele responde, meus irmãos. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. Deus respondeu a oração dele? Respondeu, mas não do jeito que ele queria, mas do jeito que ele precisava. O espinho continuou lá, mas qual foi a resposta de Deus para a oração de Paulo? Paulo, a minha graça te basta. O espinho vai continuar, mas saiba que você não está sozinho. O espinho vai continuar, mas eu vou te fortalecer. O espinho vai continuar, mas eu estou consolando você. O espinho vai continuar, mas eu vou segurar nas suas mãos. Então, quando Jesus diz que a nossa oração, com boa intenção e com discrição, tem recompensa, é porque tem recompensa. Ele nos ouve, meus irmãos, e Ele cuida de nós. Amém? Vamos ficar de pé?
Louvado seja Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa palavra que Ele nos trouxe, pedindo a Ele que nos ajude a, como verdadeiros cristãos, praticar essa caridade e ter essa vida de oração e comunhão. Fechemos os olhos.